Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Silvia Laurentes e serei a moderadora dessa quinta sessão do evento File Alive Arquivo Vivo, com o título de O que arquivar, demandas e princípios da memória digital. Inicialmente, queria agradecer aos organizadores desse evento, em especial a Paula, pela oportunidade deste debate e por ter me convidado a fazer parte dele. Agradeço também a presença, tanto dos que nos assistem, mas especialmente dos convidados palestrantes, que passo a apresentar em ordem alfabética, conforme a orientação da organização. Dessa forma, teremos Dalton Martins, que é professor no curso de Biblioteconomia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da Faculdade de Ciência da Informação na Universidade de Brasília. É também professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Condição Humana da Universidade Federal de São Carlos. Coordena o Programa de Pesquisa Tainacan, Software Livre para a Construção Social de Repositórios Digitais, parceria com o Instituto Brasileiro de Museus, a Fundação Nacional das Artes e o Instituto Brasileiro do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sua apresentação abordará o software livre Tainacan e sua relação com a dimensão digital das instituições culturais. Trata-se de uma ferramenta voltada para a organização e publicação em rede de acervos e coleções de objetos digitais. Não sei se tiveram a oportunidade de assistir na sessão de ontem, que este projeto foi citado pela Paula como um exemplo brasileiro importante que teve início em 2014. Portanto, já conta com uma história de 7 anos. Depois teremos Gisele Beigelman, que é artista, professora livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. É autora de Memória da Amnésia, Políticas do Esquecimento, e de vários livros e artigos sobre a cultura digital. Destaco também que ela organizou com Ana Magalhães, em 2014, o evento Futuros Possíveis, Arte, Museus e Arquivos Digitais, que depois foi publicado em livro de mesmo título. Acho interessante ouvi-la sobre o que mudou nestes quase 7 anos. É membro do Laboratório para Outros Urbanismos, da FAUSP, e coordenadora do GAIA, Grupo de Arte e Inteligência Artificial do Inova USP. Suas obras artísticas integram acervos de museus no Brasil e no exterior, como ZKM na Alemanha, Jewish Museum Berlin, MAC USP, MAR Rio de Janeiro e Pinacoteca de São Paulo. Sua apresentação, Novas Perspectivas para o Patrimônio Digital, o Museu das Perdas para Nuvens de Esquecimento, discutirá a conservação de obras de NetArt, propondo pensá-las no contexto de um novo museu, um Museu das Perdas. E complementaríamos com a fala de Pablo Gobira, professor doutor da Escola Guignard e do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais e do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais. Coordenador de Câmara de Pesquisa de Ciências Humanas Sociais, Educação e Artes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Membro, pesquisador e gestor de serviços da Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital. Coordenador do Grupo de Pesquisa Laboratório de Poéticas Fronteiriças, LabFront. Editor do livro A Memória do Digital e Outras Questões das Artes e Museologia. Sua apresentação abordará as dificuldades de preservação digital da arte criada a partir da relação com as NBICs, que define como as nanobiinfocognotecnologias, que reuniriam nanotecnologias, biotecnologias, tecnologias da informação e ciências cognitivas.
Antes de passar a palavra aos convidados, gostaria de colocar 2 destaques dessa sessão. Primeiro, além do fato de serem especialistas no tema proposto, somos todos, todas de universidades públicas. Me coloco nesse rol também, por ser da USP. Isso é importante por vários motivos. Claro que pela responsabilidade que temos em formar, gerar e distribuir conhecimento. Mas, ontem, as sessões chegaram a propor futuros encontros para organizar plataformas integradoras entre instituições que já contêm bancos de dados sobre arte e tecnologia. E sou da opinião de que as universidades públicas devem fazer parte desse, digamos, consórcio. A organização desse evento deve concordar com isso, uma vez que montou essa sessão. E não apenas por este motivo, as pesquisas em arte e tecnologia no Brasil se desenvolvem, em sua grande maioria, em ambientes universitários, que são verdadeiros espaços de desenvolvimento e pesquisa para muitos artistas dessa área desde seu início no país, diferente de outros países. E, em segundo lugar, trata-se de uma sessão onde todos os participantes são brasileiros, não querendo propor visões regionalistas, pelo contrário, tentar perceber como nossa realidade brasileira pode fazer parte deste maior envolvimento entre fronteiras, sem perder suas características identitárias. Estabelecendo que a dinâmica será: cada participante terá inicialmente uns 15 minutos de apresentação e depois de todos se apresentarem, iniciaremos um debate com perguntas e respostas. Passo agora a palavra ao Dalton, que pode então compartilhar sua tela. Boa tarde a todos e todas, Silvia, Gisele, Pablo, quero agradecer sobretudo a Paula e Fabiana pelo convite, prazer estar com vocês, fala mais que importante, Silvia, é um prazer dividir essa mesa com colegas de universidades públicas e ver o tanto que a gente tem avançado e o tanto que a gente tem conseguido debater sobre esse universo que vamos conversar por aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês, a ideia é fazer uma fala bem inicial, dando como parâmetro para a gente poder conversar algumas experiências que a gente tem vivenciado com o projeto Tainacan. Né? O projeto Tainacan, ele é o produto de uma política pública, reforça novamente, né, essa dimensão que a Silvia já trouxe para a gente, uma tecnologia brasileira que tem uma perspectiva sociotécnica extremamente importante, para tentar atender demandas e necessidades que a gente vem identificando no cenário das instituições culturais brasileiras. Eu vou mencionar um pouco aqui, então é com bastante alegria que eu participo dessa mesa com os demais colegas, os quais admiro, e certamente teremos uma boa conversa. Muito bem, então vamos lá. O Tainacan, ele é produto, né, de um trabalho, inicia-se esse trabalho, né, a partir da própria universidade pública. Eu estou aqui, como já foi apresentado, né, pela Silvia, na Universidade de Brasília. A gente tem a oportunidade aqui na universidade de termos uma faculdade de ciência da informação, que é muito interessante, onde se encontram os cursos de arquivologia, museologia, biblioteconomia e um programa de pós, né? Então é um espaço acadêmico interessantíssimo, né, para se discutir essas questões da memória, essas questões dos acervos, né, as diferentes visões que vão se colocando no campo da pesquisa, da formação, da experimentação. Então é um lugar que eu me sinto bastante feliz de fazer parte, né, e de me congregar com os demais colegas aqui da nossa universidade. Eu coordeno esse laboratório, que é o Laboratório de Inteligência de Redes, né, um laboratório criado entre 2018 e 2019, que tem por objetivo colocar as nossas frentes de pesquisa em atuação, né? A gente trabalha numa perspectiva de acervos digitais, mas também numa perspectiva de ciência de dados aplicadas a acervos, né? Aprendizagem de máquina, desenvolvimento de técnicas de análise, sempre voltadas para esse universo dos acervos digitais, da cultura digital, para esse universo de pensar
as possibilidades que temos de trabalhar com acervos, de reorganizar acervos, de difundir acervos, né, de criar e produzir tecnologia em torno dessa dimensão. Muito bem, entrando um pouco mais aqui no próprio Tainacan, né, deixo o site de referência. Acho que aqui é o lugar que vocês podem certamente encontrar mais informações, né, sobre o projeto. Muitas vezes me perguntam, né, por que Tainacan, de onde vem esse nome? E tem várias versões disso, né, mas a versão que nos fez adotar esse nome, a versão que a gente também mais gosta, Tainacan tem uma representatividade, né, uma palavra de origem indígena, que tem uma representatividade com a ideia da deusa das constelações, né? Então tem uma perspectiva de se pensar as constelações e de se pensar a união entre essas constelações, né, a partir de uma perspectiva que para nós é muito forte. Essa palavra surgiu muito ligado à Universidade Federal de Goiás, que tem um núcleo de formação de professores indígenas, com o qual a gente colaborava muito na época, e daí vem um pouco esse nome, né, que é um nome que nos agrada bastante. Então aqui vocês podem encontrar mais informações, né, no tainacan.org, e eu vou falar um pouco do projeto, quer dizer, o que é o Tainacan, né? Então, Silvia já mencionou, o projeto teve início em 2014, numa perspectiva de criação de uma política nacional de acervos digitais, né? Então havia uma série de documentos, isso inclusive está sintetizado numa dissertação de mestrado de uma estudante minha que defendeu ano passado. A gente traça, né, a história dessas políticas brasileiras, as tentativas brasileiras de criação de uma política nacional, a partir de vários diagnósticos que mostravam que o digital para as instituições culturais ainda era uma dimensão muito complexa, muito custosa e muito difícil de introjetar no dia a dia das instituições por problemas diversos. Falta de orçamento, falta de equipe com conhecimento técnico na área, e haveria a possibilidade de se criar uma política nacional que tivesse por intenção de congregar esforços, né, de convergir forças, né, do campo da cultura, para que a gente pudesse ter soluções escaláveis de baixo custo para as instituições brasileiras. Soluções do tipo hospedagem de dados em nuvem, né, uma nuvem da cultura, softwares livres de boa qualidade, com um custo gratuito para adoção pelas instituições, modelos de dados, vocabulários controlados, ontologias, estratégias de catalogação, quer dizer, uma série de coisas que, quando a gente começa a falar de acervos, são necessárias para que isso funcione bem, sobretudo quando a gente quer agregar os acervos, né? Quando a gente quer conectar os acervos e criar uma camada de governança, e isso é necessário fazer de uma forma coletiva, isso é necessário fazer de uma forma com participação da sociedade civil, com participação de diferentes atores, e era isso que a gente estava trabalhando, então, à época, no Ministério da Cultura, nesse movimento. Bom, de lá para cá acontecem muitas coisas, né? A gente não precisa nem entrar nos detalhes, mas muitas mudanças no universo da política de cultura, e o Tainacan, ele acaba sendo adotado e está em uso, né, pelas vinculadas, importantes instituições do campo da memória, que são o IBRAM, a Funarte e o IFAM, com diferentes tipos de projetos, né, com diferentes características, mas sendo adotado nessas três instituições, seja para o desenvolvimento, por exemplo, do inventário do patrimônio imaterial, no caso do IFAM, dos acervos dos museus, né, ligados ao Instituto Brasileiro de Museus, ou de acervos das artes, né, do teatro brasileiro, acervos maravilhosos, como agora a gente acabou de lançar o acervo do Sérgio Brito no Tainacan pela Funarte, um acervo belíssimo, que tem aí características arquivísticas, inclusive, né, muito interessante para se trabalhar. Então, o Tainacan, ele muda de foco, né, dessa ideia, a política nacional deixa de existir, mas ele começa a atuar em parceria com as vinculadas e com as instituições culturais Brasil afora. O projeto tem sede, né, nessas três instituições de pesquisa e de desenvolvimento de ciência e tecnologia, que é a Universidade Federal de Goiás, da qual seguimos parceiros até então, a maior parte do nosso time aqui na Universidade de Brasília, e uma parte também contando com o apoio do IBICT, né, uma importante instituição na área da ciência da informação no Brasil.
É uma tecnologia baseada em WordPress, e eu já vou explicar um pouco por quê. Isso é um tema muitas vezes polêmico, né? Muita gente questiona por que fazer um repositório digital em WordPress, quer dizer, existem outras tecnologias, e eu vou detalhar isso um pouco com vocês logo à frente, mas acho importante dizer que o objetivo do Tainacan maior nunca foi ser o melhor software para servos digitais. O objetivo do Tainacan é sim ser o software mais acessível, é ser o software mais fácil de usar, é ser o software mais fácil de implantar, né? Porque a gente está buscando um objetivo de política pública, que é oferecer uma ferramenta que possa ter escalabilidade, que possa ser amplamente utilizada pelas instituições culturais brasileiras e, evidentemente, de outros países, mas com foco nesses problemas nossos aqui do Brasil. Muito bem. Alguns números, eu acho que isso ajuda a gente a ter algumas ideias do Tainacan. O Tainacan está na versão 0.17.4, logo mais aí devemos lançar 0.18. Isso significa que ele ainda não chegou na versão 1.0, né? Então a gente ainda tem algumas coisas importantes do Tainacan, como, por exemplo, o módulo de relatórios, que nós devemos lançar ainda esse ano, e entre outras funcionalidades, até ele virar uma versão 1.0 e ser um software ainda mais completo das funcionalidades que ele já tem. Atualmente, esse número já chegou a 8.000, nós temos já 8.000 downloads que foram feitos desde que o plugin começou a ser distribuído pelo repositório de plugins do WordPress. São mais de 300 instalações ativas, né, de instituições, a gente não conhece todas, isso já saiu da nossa capacidade de acompanhamento, então tem vários museus municipais, estaduais, instituições culturais, pontos de cultura, né? A gente tem notícias, por exemplo, de usos do Tainacan por escolas de artes marciais, né? Escolas de yoga, tem vários tipos de uso, instituições voltadas, por exemplo, para trabalhos sociais, quer dizer, tem várias aplicações do Tainacan, é muito interessante ver isso acontecendo, que de fato mostra possibilidades da ferramenta se adaptar a diferentes realidades, né? A gente estima que já são mais de 500.000 objetos digitais compartilhados, já são mais de 17 universidades públicas, esse número está próximo de 20 nesse momento, que são instituições, né, como o Federal do Rio Grande do Sul, Federal de São Carlos, Federal de Minas Gerais, né, Universidade de Brasília, a própria USP, Unicamp, são diferentes universidades públicas que estão adotando o Tainacan para diferentes projetos, acervos de arte, para coleções especiais de bibliotecas, né, entre outros universos, né? Mais de 40 museus públicos, a gente tem uma base de artigos científicos, né, que pode ser pesquisada, parte da nossa produção está lá, e da última vez que consultamos, já chegamos a aproximadamente 134 menções no Google Acadêmico, mostrando como começa a haver interesse de diferentes pesquisadores, diferentes áreas, utilizando, né, o software, utilizando a tecnologia e os resultados do projeto para o desenvolvimento de suas pesquisas. Muito bem. Qual é a nossa questão, né? Então, quer dizer, aqui esse é o problema de partida que a gente se colocou quando começou o projeto, que é como fazer uma ferramenta de software que simplifique, né, e permita diferentes formas de expressar e transformar objetos sociais em objetos digitais. Essa é uma questão que parece simples, mas ela é altamente complexa, né? Por objetos sociais, a gente pode entender praticamente tudo, né, aquilo que tenhamos por interesse de registrar, de documentar, de pesquisar, né, de produzir alguma estratégia de memória, de organização. E a gente sabia, né, esse é um ponto de partida do projeto aqui no Brasil, que não havia padrões, né, consensuados no Brasil. Quer dizer, quando você começa a discutir modelos de metadados no Brasil, não há um padrão, né? Diferentes instituições usam diferentes modelos. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Né? Quem é que vai dizer quem é que está certo? Quem é que vai dizer quem é que está errado? Existem instituições que não usam padrões. Como é que a gente trabalha, né, nesse universo de uma grande diversidade de formas de tratamento da informação, de diferentes tipos de objetos, né? Objetos em 3D, objetos bibliográficos, objetos arquivísticos, objetos museológicos, numa variabilidade gigantesca, objetos científicos, né? Então a gente pensou, isso é um ponto de partida do Tainacan, quer dizer, ser um software que não responda
a um padrão específico, né? Ou seja, ser um software que permite com que as instituições possam expressar os seus padrões, né? Então, o Tainacan, ele é uma ferramenta muito flexível nesse sentido, ele não adota um modelo de dados específico, ele permite que você desenhe dentro dele o seu modelo de dados, e aí, claro, você leva em questão os elementos que você quer destacar, as coisas que você quer ressaltar. E o ponto importante para nós aqui, falando de política pública, né? Lembrem, lá em 2014, a gente está pensando isso como política pública no Ministério da Cultura, que é como facilitar a socialização no Brasil. De nada me vale ter um software incrível, maravilhoso, né? Sei lá, desenvolvido pelo MoMA, pelo Metropolitan, pelo Louvre, que seja, que não tem base social no Brasil. Quer dizer, como é que eu vou espalhar esse software? Quem é que vai dar manutenção? Quem é que vai dar suporte? Né? Tem manual dele em língua portuguesa? Quer dizer, quem é que vai apoiar a adoção de uma tecnologia? Tecnologia não tem apenas os aspectos técnicos dela, né? Tem os aspectos sociais, e arrisco a dizer que esses são os mais importantes, né? Que é uma base de usuários estabelecida, a capacidade de produzir conhecimento em rede, a capacidade de socializar a estratégia que foi adotada. Então, por conta disso, a gente desenha um modelo que a ideia é descrever algumas ações de curadoria, né? Isso que a gente brinca no nosso projeto, que são as cartas do jogo. Quer dizer, quando você joga o Tainacan, usando essa metáfora, né, de jogo no uso do software, o que você pode fazer? Então a gente pesquisou, estudou diferentes softwares, né, fomos beber das teorias da ciência da informação, de repositórios digitais, de dados, etc. E a gente identificou um conjunto de ações que são ações importantíssimas para você trabalhar com objetos digitais. E que são essas ações que um software deveria ter, né? Então, quer dizer, o que é isso? Possibilidade de criar coleções, né? Então, quer dizer, eu tenho que agrupar os meus objetos a partir de diferentes critérios. Eu preciso poder criar metadados, ou seja, eu preciso poder descrever esses objetos, documentar esses objetos de diferentes formas possíveis, seja numericamente, seja por texto, seja por data, seja por georreferenciamento, né? Eu preciso também poder adotar vocabulários controlados para, de alguma maneira, padronizar as estratégias de indexação, de classificação desses itens. Então, o software tem que responder a isso. Eu quero ter diferentes filtros, né? Eu quero navegar de forma facetada, eu quero oferecer diferentes formas de cruzar dados. Eu também quero relacionar objetos, né? Eu quero relacionar coleções, eu quero relacionar objetos. Então, eu posso ter uma coleção de autores e posso ter uma coleção de obras, e eu quero relacionar o elemento autor com o elemento obra. Então, que possibilidades são essas, né, de se criar redes entre os objetos digitais? Ao mesmo tempo, eu tenho os itens, né, que é o objeto digital em si, considerando os metadados, os arquivos, os links, né, e todas as suas estratégias de catalogação, e eu quero fazer exibições, né, eu quero expor esses dados de uma maneira amigável, de uma maneira acessível, eu quero que isso funcione bem em dispositivos móveis, né, em celulares, em tablets, em diferentes padrões de tela. Então, esse é o centro do Tainacan. O Tainacan foi pensado para responder a esses desafios, né, ou seja, oferecer essas funcionalidades de uma maneira relativamente fácil para que as instituições pudessem aprender formas de usar isso e desenvolverem suas estratégias no jogo dos acervos digitais. Muito bem, o que a gente fez? Para isso, a gente tinha que pensar qual é a tecnologia. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Será que é bom a gente criar um software novo? Será que é melhor a gente desenvolver uma ferramenta do zero? Já existem vários repositórios digitais em software livre. Por que não adotar um deles? Né? Por que o WordPress? Por que a gente foi para o WordPress? Por que a gente foi criar um plugin para o WordPress, um tema para o WordPress? Né? E aí eu acho que cabe essa discussão no âmbito da nossa mesa aqui, atrelando isso aos números que eu vou mostrar agora, que são números que têm por objetivo explicar essa socialização da tecnologia. Bom, tem esse site que eu recomendo para quem tiver interesse, que é o W3Techs. Ele é um site que sempre solta estatísticas sobre o uso de sistemas de gerenciamento de conteúdo na internet. E esse site, eu peguei dados de fevereiro,
de 2021, né, são dados bem recentes, esse site dá para a gente a dimensão do problema. Né? Então, quer dizer, o que a gente percebe? Se nós olharmos para essas duas primeiras colunas, a gente percebe que o WordPress ele tem 40,5% de uso de sistemas de gerenciamento de conteúdo, sendo que o segundo tem apenas 3,4%. Então, quer dizer, é uma distância gritante, né? Um número muito elevado de adoção do WordPress. Se a gente olhar para essa coluna, Market Share, a gente vai ver que o WordPress ele tem 64,5% de market share, ou seja, ele tem o grande parte do mercado de tecnologia em cima dele. Além do PHP, que é a tecnologia que ele é feito, que tem 79% de uso dessa tecnologia. Ou seja, é uma tecnologia socializada, conhecida e disseminada. E em cima dele, a gente desenvolve, então, um plugin, né, que é o Tainacan, e o tema, que é, então, o Tainacan Interface. E isso vem sendo, né, vocês podem visitar esse link de casos de uso para poder visitar várias instalações do Tainacan. Eu mostro algumas delas aqui, como o Museu do Índio na FUNAI, né, o Museu da Oi Futuro, que são diferentes formas de implementação de tema, Museu Villa-Lobos, Vitor Meirelles, né, entre outras tantas instituições. Enfim, encerro por aqui. Espero ter conseguido, nesse tempo, colocar para vocês quais são as questões mais importantes que a gente precisava analisar para poder discutir com vocês, e passo a palavra, então, para a Silvia, e de volta para a mesa, e foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Dalton. Depois abriremos para perguntas e assim continuaremos com essa sua discussão. Passo, então, para a Gisele. Olá, olá. Lembrei de abrir o microfone. Eu começo de uma forma não muito original, agradecendo a possibilidade de que não só com pais de universidades públicas, mas também com a convite do FAIO, que é certamente a memória da arte digital brasileira, especialmente da arte em rede, ainda em processo de elaboração de um arquivo. Essa memória construída por nós é a que temos no momento. Então, uma felicidade enorme. A última vez que participei do FAIO foi justamente a apresentação muito próximo do lançamento do livro Futuros Possíveis, com a Gabriela Hort, que na época era a pessoa no FAIO que vinha trabalhando com os arquivos. Ela infelizmente não está mais entre nós. Como eu não tenho muito tempo, eu vou passar diretamente a minha apresentação, que ela fique como uma homenagem também à memória da Gabriela Hort. Bom, essa apresentação que eu faço aqui, por uma coincidência, ela é feita entre a do Dalton Martins e do Pablo Gabira, mas conceitualmente ela deveria ficar mesmo entre essas duas apresentações, porque eu vou lidar com questões que aparecem em uma e em outra, certamente, de um outro ponto de vista, que é o meu, da artista vítima da obsolescência tecnológica. Nessa apresentação que eu vou fazer de maneira, eu espero, a mais breve possível, eu pretendo discutir a conservação das obras, problemas e questões que emergem face à conservação de obras de net art, com foco em obras criadas nos anos 90, que se tornaram desafiadoras
para os museus, centros de pesquisa e arquivos. Portanto, eu não estou tratando aqui de coleções que são digitalizadas como as que apareceram nessa brilhante apresentação do Dalton, mas de um material que não só é nativamente digital, mas ele é nativamente produzido para as redes. Então, necessariamente, eu vou ter que abordar, ainda que muito superficialmente, as transformações da Web 2.0 no contexto das nuvens computacionais, porque elas implicaram novos regimes de padronização, de segurança, que são incompatíveis com os programas livres mais antigos, aqueles que eram produzidos sem certificação e que usavam uma série de scripts que eram disponibilizados em listas de discussão, sem nenhuma preocupação de autenticação em alguma instância de governo e gestão da internet como um todo. Então, nesse contexto, para além da obsolescência tecnológica, eu chamaria a atenção que nós precisamos aprender a lidar com uma questão que surge com as obras de NetArt, que é a obsolescência ideológica e política. Fato é que nós estamos num momento em que nunca foram produzidos tantos registros e nunca, paradoxalmente, foi tão difícil ter acesso ao nosso passado recente. Né? Me pergunto como é que nós fazemos para trabalhar com obras referenciais como a da minha colega e amiga Silvia Laurentes, em VRML, em videotexto, e que não estão mais disponíveis, porque elas não ressuscitarão jamais a partir de uma imagem em um conjunto de metadados. Nós estamos à beira de uma overdose documental que abarca todos os formatos de mídia, mas também diante de uma inegável intensificação dos processos de obsolescência que sucateiam de equipamentos e a sites e distribuem links quebrados aí por toda a parte. Para acirrar o nosso contexto, eu gostaria de politizar um pouco o nosso debate aqui e lembrar que nós estamos em um momento histórico marcado pela emergência das contranarrativas, e nós temos que confrontar o arquivo, a instância museu, como uma tecnologia de poder, como um dispositivo político que engendra uma série de estéticas da memória elaboradas aí sob o viés colonialista ao longo do século XIX e que se desdobram na estrutura de diretórios, pastas e hierarquias das tecnologias de informação que organizam o material na internet. Eu realmente gostaria de barbaramente propor: parem de querer fazer arquivos. Não se trata apenas, de fato, de uma emergência de diferentes escalas de armazenamento e de um ritmo em que os conteúdos são disponibilizados online massivamente. Trata-se de encarar o desafio de que nós estamos diante de uma nova cultura da memória que subverte os princípios de arquivo tradicional, baseado na lógica da seleção, do descarte e da organização de documentos. Portanto, a minha pergunta aqui é como lidar no campo da preservação e da conservação com arquivos que somem, com obras que param de funcionar, com serviços que desaparecem de um dia
para o outro, e como isso impacta o pensar a lógica dos museus de arte, e os arquivos de história da arte, que são aqui os que me dizem respeito. Eu estou falando aqui, como adiantei no início, do ponto de vista da artista, de quem atua na área de internet desde os anos 90. E nesse momento, eu, como muitos, e provavelmente a Silvia também, acreditávamos que a web era um campo de potências em aberto, de novos formatos de criação e de circulação, e que a produção, que era feita aí de forma independente, era feita fadada a estar para sempre, porque ela estava online. Mas eram também obras, muitas vezes, abertas à participação do público, não dentro do guarda-chuva corporativo do Facebook, mas, de fato, abertas à participação do público e incorporando aí uma série de recursos oferecidos pelas infraestruturas das redes. Um conjunto aí de atributos que era muito presente no livro depois do livro, que depois foi conceituado como estéticas dos bancos de dados, curadoria da informação, e que se tornaram alguns dos problemas centrais na conservação das primeiras obras de NetArt. Nesse caso, realmente o livro depois do livro, ele é exemplar, né? Exemplar do ponto de vista, quantos problemas você pode ter diante da conservação de uma obra. Do ponto de vista da conservação, projetos artísticos como esse são obras muito difíceis, porque implicam sistemas absolutamente fora da possibilidade do controle do artista e da instituição. A sua conservação exigiria, por exemplo, a possibilidade de gerir os sites externos que compõem a obra. Isso é inviável. Exigiria também uma série de programas auxiliares que são incompatíveis com os padrões de segurança da internet atual. Além disso, e isso é o principal, não é possível recuperar o contexto da internet de antigamente, pois isso exigiria o restabelecimento do fluxo de dados de um determinado momento. Eu friso que, apesar de eu ter ciência que a legibilidade de qualquer obra é alterada pelo seu contexto, a internet cria uma situação totalmente inédita, porque, por meio de processos de transferência e transmissão, o contexto também é parte do conteúdo, como é o caso do livro depois do livro em outros projetos. E isso, naqueles procedimentos de emulação, onde fica pairando um computador na redoma de um museu, é incompatível com a internet como um todo. Esses aspectos reforçam a demanda, do meu ponto de vista e de outros pesquisadores, por novos procedimentos de conservação no campo da arte mídia e, em particular, do campo da NetArt, que tendem a abrir mão do armazenamento das mídias para focar na preservação da obra. Eu estou ciente que existem uma série de iniciativas e projetos para o arquivamento e a conservação da memória da internet em geral e da NetArt em particular, e isso muito catapultado pela constatação que boa parte da internet dos anos 90 sumiu, já se perdeu. Entre as maiores iniciativas aí, os projetos dessa envergadura, está, sem dúvida, a Wayback Machine, do Internet Archive, que é um programa que busca para navegar em versões anteriores de sites
e que desenvolveu, inclusive, a partir de um consórcio, um formato de arquivo que agrega metadados, que é o WARC. E, alinhados aí com essa perspectiva, estão esse é meu site em 1998, aí na tela, recuperado no Web Archive. A resolução que a gente tinha, até onde vão as duas faixas dessa imagem. Bom, mas alinhados com essa iniciativa, tem o Old Web Today, tem o Web Recorder, que é um recurso para gravar o agora para o futuro e que grava as versões anteriores, as camadas de dados, mas não recupera nada do passado e gera um arquivo WARC. O Old Web Today, que ele recupera, ele emula os navegadores da época em que a página foi criada, mas esse acesso ele é basicamente uma experiência de reenquadramento do design, o que já não é pouco, porque o web design é algo que mudou muito nos últimos 20 anos. Mas esse tipo de ferramenta não é suficiente para colocar em operação os recursos que se tornam obsoletos e inadequados aos padrões atuais de velocidade e segurança das redes. E aí é que me parece que ocorre o nó górdio da nossa discussão. A associação entre software gratuito e programa malicioso é uma prerrogativa, por exemplo, de todos os antivírus. Eu vou ler um trecho de uma carta de uma das CEOs no site da Norton Antivirus de 2017, né, que explica o risco de você instalar um freeware. Não existe almoço grátis, diz ela. Então, para começar, confira qual é o motivo por trás do freeware que você quer ser grátis. O criador quer vender algo para você? Eles estão testando os bugs em você? Fizeram isso por diversão? Ou é só um disfarce para enganá-lo e abrir o seu computador para um vírus e até para um spyware? Bom, eu não queria posar aqui de miss ingênua da internet, eu tenho consciência que existem, óbvio, uma série de programadores que se valem de freeware para infiltrar códigos maliciosos. Contudo, muitos desenvolvedores não atuam nessa perspectiva. Porém, no horizonte algorítmico atual deste mundo, pós-internet, pós-setembro, 11 de setembro de 2001, pós-web 2.0, essas obras foram condenadas. E isso é o que me leva a pensar que quando, no campo da internet, a conservação de obras de NetArt lida não só com obsolescência tecnológica, mas também com a obsolescência ideológica. No caso do livro Depois do Livro, que foi incorporado ao MAC, USP, que tem toda uma tradição, graças ao professor Zanini, de trabalho com obras multimídia e efêmeras, nós estamos, desde 2015, numa longa conversa em como fazer esses sites rodarem publicamente. Eu abro mão de qualquer emulação, porque é um fake da internet, e nós, de fato, optamos por um processo de reconstrução total dessa obra e das outras minhas que estão no acervo. O arquivo, ele é uma espécie, portanto, de original de segunda geração.
a ser entregue ao público, e será de terceira, de quarta e de quinta. A obra ela se torna assim, uma espécie de palimpsesto aberto de camadas recodificadas, assumindo que ela é impossível de ser recuperada, e, ao mesmo tempo, apontando para outros formatos de conservação baseados em procedimentos de atualização. Eu tomo como norte dessa discussão uma ideia que não é muito original minha, é uma ideia do Adorno, ao discutir os museus ainda nos anos 50, lembrando que museu e mausoléu estão unidos não apenas por uma associação fonética. Museus são sepulturas tradicionais de obras de arte e atestam a neutralização da cultura. Isso muito antes da Isha Azoulay escrever Potential History. Do meu ponto de vista, se a opção for procurar formas de congelar, de alguma maneira, o ambiente da NetArt de um dado momento, uma tarefa que também me parece absolutamente impossível, corre-se o risco de pensar o museu e o arquivo no paradigma do gabinete de curiosidades de um futuro do passado. Outra possibilidade é renunciar, de fato, a esse tipo de conservação e pensar que, em vez de celebrar um futuro progressivamente mais estável, preservando fragmentos do passado, os museus de NetArt oferecem a nós uma oportunidade histórica de pensar o museu pós-colonial, um museu do inacabado, do não reparado e do não recuperável. E, ao fazer isso, eles nos permitirão lidar com a irreversibilidade das perdas de hardware, de software e de todos os vínculos afetivos que cada vez mais as redes ensejam. Eu finalizo dizendo que isso não significa substituir os arquivos ausentes, nem simular padrões da web anteriores. Eu gostaria de frisar isso. Antes, pressupõe considerar a ideia do original de segunda geração como principal objeto das coleções dos museus das perdas, e a ausência, o obsoleto e o que é impossível de recuperar como seu grande foco de pesquisa. Em uma frase, portanto, Museu das Perdas e das Nuvens da Produção do Esquecimento. Muitíssimo obrigada pelo espaço. Excelente apresentação, Gisele. Faço suas questões minhas também. Vamos passar para o Pablo. Bom, boa tarde. Eu estou aqui tentado, já, professora Silvia, a propor que a gente já passe para as discussões, porque dialogo bastante com a Gisele, né? E vi que você também, pelas reações aí, dialogam, então estou ansioso. Ainda bem que eu preparei um roteiro aqui para seguir e garantir que seja uma fala realmente de 10 minutos. Então vamos lá. Boa tarde, né? Oficialmente para todas e para todos. Eu começo a minha apresentação, minha participação aqui no File Alive, parabenizando a Paula Pericinoto e a equipe dela, né, na organização deste evento, um evento que eu acho extremamente importante para a gente que estuda a curadoria digital, preservação digital da arte, participando de uma cadeia de discussões, como a gente tem visto aí nos 2 últimos dias, enfim, a partir da convocação dela, né, de vários pesquisadores e também gestores de acervos, e aqui no Brasil especificamente de uma cadeia local, né, e também latino-americana, enfim, que eu tenho colaborado. Cumprimento aqui os colegas, né, professora Silvia, professor Dalton e professora Gisele, especialmente Dalton e Gisele pelas falas, né, anteriores, com quem eu já aprendo bastante tempo, né, não só aqui hoje. Para mim foi bastante difícil, né, a gente está vendo também com os colegas
é a mesma coisa, tentar concentrar uma fala de 10 minutos, por isso eu estou meio que roteirizado aqui, para não me perder e cair na tentação de já ir comentando os trabalhos apresentados aqui agora há pouco, mas vamos lá o que eu preparei. Enquanto pesquisador do campo, né, desse campo em que nós aqui estamos discutindo, eu já estudei em algumas pesquisas a presença do digital em diversos contextos discográficos a partir do viés dos curadores. Eu estudei a dimensão lúdica nessas discografias e museografias também. Eu comparei os mecanismos de preservação digital da ciência da informação, mas também da biblioteconomia, da arquivologia, da museologia, aplicada a objetos tanto artísticos quanto outros objetos nesses campos, e tenho há alguns anos verificado a insuficiência das técnicas de preservação digital consolidadas nesses campos em específico frente à arte produzida em um contexto de convergência das nano, bio, cogno, infotecnologias que nós experimentamos no contexto atual. Eu analisei as implicações também biográficas e formação de biografias a partir dos usos tecnológicos preservacionistas na formação de acervos e, sobretudo, eu estudei as implicações econômico-políticas de se preservar a arte produzida em relação com a ciência e a tecnologia. Pontualmente, enfoquei em minhas pesquisas repositórios variados de artes digitais e diversas iniciativas, desde o Festival de Arte Digital aqui em Belo Horizonte, Turbulência, Yellow, Espaço Byte, diversos outros, inclusive alguns citados, né, aqui nesta apresentação brilhante da professora Gisele. E o que eu aprendi com esses estudos todos, né? Lógico, 10 minutos eu não vou ficar aqui explanando todos os resultados, né? Então, publiquei esses resultados, deixei disponível junto à organização deste evento, eu não sei se isso foi avisado, os participantes viram, existe bibliografia de todos os participantes presentes no website, né, do File Alive. Eu acho isso importantíssimo, porque acaba reunindo as produções, também permitindo continuidade das nossas discussões. Então, os participantes conseguem ver esse material disponível, né, da minha parte, os gratuitos, a maior parte dos gratuitos, tem outros gratuitos também no website, que eu coloco aí disponível para vocês, do grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o Laboratório de Poéticas Fronteiriças. Também podem ser baixados gratuitamente por lá. Como a gente tem pouquíssimo tempo aqui, eu vou tentar ser breve em minhas considerações relacionadas aos desdobramentos dessas descobertas que eu fiz enquanto pesquisador e gestor de serviços de preservação digital. Aqui neste evento, vimos serem ressaltados nesses 2 últimos dias e em diversos momentos os problemas de se arquivar as artes digitais ou as artes produzidas na relação com as ciências e tecnologias após o advento do computador moderno, que é o modo a que me refiro a esse campo produtor e receptor sobre o qual a maior parte de nós acaba se debruçando e atuando, inclusive produtivamente, como apontou a professora Gisele Begelman. Alguns desses problemas estão relacionados à característica da efemeridade desse tipo de arte. Uma efemeridade ou volatilidade que não se sustenta no desejo de oposição crítica do artista ao mundo da arte, mas enquanto um status quo dessa arte. Decorre dessa característica as perdas reconhecíveis no processo de preservação digital, que são também formados a partir de escolhas curatoriais e que fazem com que o principal esforço de conservação que nós conhecemos se dê no momento da exposição, garantindo o funcionamento da obra para acesso do público. Muito rapidamente também eu reconheci em minhas pesquisas o caráter colaborativo, espacializado e distribuído necessário para a preservação dessa memória. Isso também é algo que foi tratado neste evento e se manifesta como a existência e a necessidade de intensificação das colaborações entre artistas, entre as equipes de conservadores, os artistas, enfim, os curadores, as instituições de guardas dos acervos, bem como deve-se integrar as várias ações produtivas da recepção do público, inclusive a iniciativa principal que o próprio File faz, né, e aqui, de certo modo, a professora Silvia rememora no início da sua fala aqui da mesa a respeito da participação das instituições públicas nesta iniciativa. Tudo isso que descrevo aqui conforma um sistema próprio ativado em ações preservacionistas que podem ser tratadas através de técnicas como as de storytelling e outros modos de recriação ou mesmo com atos concentrados de documentação.
Bom, porém, eu gostaria de levantar aqui um aspecto que tratei em alguns artigos resultantes da minha pesquisa e que implica na delimitação do que se preserva, ou o que devemos preservar especificamente. Quando se dá o ato de preservação da obra de arte digital, reconhecemos que há um processo de transfiguração daquilo que se preserva. Torna-se difícil reconhecer de maneira imediata, como arte, aquele estoque conservado, já que ele precisa de um esforço de reconstituição, tal como um crime que não teve um flagrante. É necessário um esforço para tornar a obra integral acessível ao público ou à crítica, seja através da migração, da recriação ou a partir da emulação, que inclusive a professora Gisele também desenvolveu em termos críticos, né, na sua fala. Bom, eu posso estar sendo talvez aqui um pouco injusto, né, nessa constatação da transfiguração, já que é sim possível sustentar esse todo conservado como obra de arte, ainda que esteja mais próxima à ideia de documentação artística, tal como foi criticado por Boris Groys no ensaio do livro aqui no Brasil conhecido como Arte e Poder. Mas essa sustentação se dá através de esforço teórico, considerando essa obra como um sistema de interfaces. Tentarei clarear como considero que essa transfiguração revela um problema da arte nesses minutos que eu acredito que me restam aqui. Bom, na academia, nós compreendemos como algo natural na obra de arte, desde o século XVIII, a ação dos artistas que incluem elementos produzidos pela indústria em suas obras, desde a tinta, passando pelos processadores computacionais, indo até os insumos biológicos engenheirados que podem ser utilizados, por exemplo, na criação de bioarte, e em alguns casos produzidos também industrialmente, e feitos às vezes para competições, né, e nesses casos conhecidos como biobricks. Eu acho esse aspecto específico, né, de incorporação da indústria algo que é maravilhoso, e por isso, justamente, eu foco a minha atenção nele para fazer meus estudos. Mas quando as obras aparecem para serem preservadas digitalmente, esses elementos conflitantes surgem de modo que não conseguimos nos desviar das obscenidades que eles apresentam, o que ele apresenta. Uma dessas obscenidades também foi largamente apontada parcialmente neste evento. É o caso da obsolescência programada, ou outros tipos de obsolescência também, como a Gisele acabou de apontar. Mas insisto, sempre que me é dada a oportunidade, que a obsolescência não é um desejo da indústria sabotadora da preservação da arte. E nem é esse o ponto principal com o qual devemos nos preocupar. Mas devemos compreender que, ao praticar a preservação da obra, estamos empreendendo igualmente a uma preservação da indústria. E como a obsolescência é parte do processo produtivo industrial, nós a levamos para a discussão preservacionista a reboque. Bom, por tudo isso, é inevitável lembrarmos que Walter Benjamin, lá no início do século XX, com o qual vimos que os avanços das possibilidades de reprodução técnica alcançadas, nós também alcançamos uma realidade em que a arte perde a sua função social. Essa perda impacta no seu poder de transformação dessa realidade, uma vez que a arte perde o seu testemunho histórico, contando sempre uma mesma história, participando de uma mesma realidade. Essa busca pela função social ou pelo restauro do testemunho histórico foi algo que as vanguardas perseguiram, conforme esse mesmo autor nos mostra. Já com Guy Debord, em meados do mesmo século, vimos um reforço às teses benjaminianas sobre a arte, quando esse caráter de perda da função social da arte se manifesta em uma realidade espetacular. Na sociedade do espetáculo, criticada por Debord, estabelece-se o caráter inextricável entre arte, indústria e vida, pois tudo na sociedade aparece, conforme autor, como resultado da produção espetacular. Não por acaso, a partir dessa visão, fica mais claro o motivo de estarmos preservando a indústria quando agimos em prol da preservação de uma obra de arte digital. Diante de tudo isso, saliento que o curador deve ter em vista nos processos de preservação digital da arte as materialidades do que ele preserva. Deve-se ter esse cuidado, ainda que ela ou ele opte por um modo de preservação que degrade a integralidade da obra de arte, escolhendo a documentação
como um primeiro fronte para depois realizar ações de emulação ou recriação da obra para a promoção de seu acesso ao público do futuro. É simples assim, é isto, é muito rapidinho para a gente realmente passar para a discussão, professora Silvia. Muito obrigado pelo convite, Paula Pericinoto. Agradeço as excelentes apresentações, não esperava menos deste time de palestrantes, todo mundo está comentando, inclusive, isso no chat, maravilhoso. E, inicialmente, eu tinha proposto, como uma espécie de 2 questões gerais para todos, e que depois, então, abriríamos para questões entre vocês, e, finalmente, se tivéssemos tempo, iríamos para uma rodada a partir de perguntas pelo chat. As minhas questões gerais são, 1, no contexto da arte. Então, lembrando agora a fala da Gisele e do Pablo, e considerando que emulação de sistemas, tentativas de resgatar versões antigas e mesmo guardar hardwares anteriores também se esgotam, também por isso os arquivamentos se dão muito a partir de registros e documentações de obras, e aí o Pablo também acabou falando um pouco sobre isso, e essas documentações sejam pelos artistas ou pelas instituições. Então, a pergunta, acervo de registros e acervo de obras, como trabalhar com essas múltiplas memórias? E a segunda pergunta, talvez mais direcionada para o Dalton, mas amplio para todos, mesmo a escolha do WordPress tem limitações e tempo de uso que fogem ao nosso controle. Então, só fazendo um paralelo, lembrando da situação do Orkut, algum tempo atrás, que simplesmente nos alertava que nós teríamos um período para resgatar todas as nossas informações, pois, finalizado este tempo, todos os dados seriam perdidos. Então, como pensar essa discussão sobre políticas e softwares nesse contexto? Então, vocês podem responder a 2 questões, ou apenas uma delas, e quem quiser pode começar essa primeira rodada, ou seguiremos a ordem pela condição alfabética. Alfabéticos. Então, vamos lá. Silvia, excelente, né? Excelentes provocações aqui, e acho que, de fato, essa mesa, a gente estava com expectativa dela, não era à toa, né? Muito legal ver esse caldo aqui. Eu queria pegar teu primeiro ponto, e depois acho que a gente vai para o segundo. O segundo, me parece que a gente consegue ser até mais sistemático, mas acho que quando você fala, né, dessa questão do acervo de registros e o acervo de obras, eu queria só trazer um ponto, e eu acho que talvez a gente não consiga explorar ele na totalidade aqui, mas eu queria deixar isso na mesa, pairando para os demais colegas, que é da gente não perder essa dimensão, ou, na verdade, incluir na nossa conversa aqui, de que, em grande medida, a rede que acontece, do ponto de vista das relações digitais, é a partir dela como acontecimento que se dá a generatividade do digital. Quer dizer, o digital acontecendo em ato, acontecendo em fluxo, acontecendo em processo. Tem uma parte dessa experiência que, para que eu pudesse, de alguma maneira, acompanhá-la, eu precisaria compreender, eu precisaria identificar, eu precisaria mapear que fluxos são esses. E isso inclui elementos temporais, inclui elementos relacionais, inclui elementos estruturais de como a rede opera. E, no geral, as ferramentas de repositório digital, as ferramentas de coleções digitais, elas não sequer lidam com essa dimensão. Elas lidam com a dimensão da síntese, do produto digital acabado, né? Então, você mencionou muito bem aqui, né? O caso do Orkut, eu acho que é muito paradigmático para a gente lembrar. Eu acabei tendo que atuar em parceria com professores que pesquisavam o Orkut na época que eu
trabalhei na UFG em Goiânia, onde o tema central da pesquisa de um professor da sociologia era uma comunidade chamada Goiânia Rock City, onde naquela comunidade rolou tudo sobre a cena de rock de Goiânia, que é uma cena fabulosa, de bandas incríveis, com projeções internacionais e tal, e aquilo desapareceu, e ele precisava reconstituir aquilo para poder, inclusive, né, desenvolver sua pesquisa, que era uma pesquisa de pós-doutorado e por aí vai. Então, o que acontece? O Orkut, ele se desmonta do ponto de vista da sua capacidade de se gerar. E o Google deixa o Orkut no ar por 2 anos, transformando tudo em HTML. Aquilo que era um conjunto de algoritmos e de scripts que fazia com que o Orkut se reproduzisse, desaparece. Mas ele fica no ar por mais 2 anos e ele sintetiza, ele congela uma certa perspectiva que eu estou trazendo da generatividade da rede. E essa dimensão, ela é muito pouco explorada do ponto de vista das coleções digitais, dos repositórios digitais. Poderíamos, né, e eu provoco já cutucando, poderíamos armazenar esses algoritmos de generatividade da rede como memória? Me parece que sim. Poderíamos reeditar essa generatividade em processos de experimentação do Orkut que não fossem revisitar aquele Orkut, mas fazer o Orkut acontecer de novo? Me parece que sim. Isso se inclui na nossa possibilidade de pensar o digital? Eu acho que é aí que mora uma questão que eu queria dialogar com a tua pergunta, entendeu? E que parte da nossa pesquisa vai por esse lugar. Só para fechar teu segundo ponto, e aí voltando para o Orkut e o WordPress. A grande diferença que a gente tem entre o WordPress e o Orkut é que o WordPress a gente tem o código, e o Orkut a gente não tinha. O Orkut era um código fechado, e o WordPress é um código livre. Então, se amanhã, né, os mantenedores do código do WordPress desaparecerem, eu ainda tenho o código e eu ainda posso trabalhar nesse código, me juntar com a minha comunidade e dar vida àquilo. No Orkut eu não poderia, né? Então, evidentemente, as coisas elas têm a sua temporalidade, elas têm a sua impermanência, né? Então, não vamos dizer aqui que o WordPress será eterno, porque isso seria uma loucura, mas a possibilidade de socializar o conhecimento, que nos termos que eu estou usando, geram o WordPress como acontecimento, estão dadas na medida em que eu compartilho o código. E isso é um grau de liberdade a mais que a gente não pode excluir do nosso debate. Então, eu queria deixar isso para a mesa e passo a palavra. Antes de passar, eu só queria falar isso, exatamente. Eu usei o exemplo do Orkut por ser uma tecnologia. A gente já tem outras discussões que vão além, mas temos que pensar também sobre isso. Muito bom, obrigada. Eu assino embaixo de tudo o que o Dalton falou e acho, respondendo aí uma das perguntas que eu recebi pelo chat, que eram muito próximas das suas, acho que quando se fala em Museu das Perdas, e focar a obra e não o armazenamento, é de fato o que o Dalton colocou com o brilhantismo que já lhe é peculiar, né? Sim, poderíamos pensar em não arquivar o Orkut, mas os algoritmos que determinavam aquelas instâncias. Isso é lidar com o Museu das Perdas, é saber que nós não estamos lidando com uma cultura de objetos oitocentistas. Tem um artigo já antigo do Humberto Eco, em que o título uma arte do esquecimento é possível? Porque o que perturba Humberto Eco é que a Idade Média desenvolveu aquelas técnicas de ars memorandi, que, segundo ele, é a que parametriza toda a nossa cultura da memória. Aquela ideia que existe uma relação entre a coisa, um significante e um significado.
que vem na cartilha, naquela coisa do J, da jarra, toda vez que você lembrar da jarra, você vai levar do J. A ideia do teatro da memória, faz um nó no seu dedo que ele vai lembrar para você. Você cria objetos que vão se referir a determinadas, alguma simbologia específica. E que isso é uma cultura da memória que tem uma origem histórica muito definida e que não diz respeito à nossa, onde nós já não temos mais a coisa. Né? A coisa é o fluxo, a coisa é esse algoritmo, não é o YouTube, o Orkut em si. Eu repito muito para os meus alunos assim, imaginem que caia uma bomba nos servidores do Google e tudo que está no YouTube desapareça. Ou o que nós estamos fazendo aqui. Né? Ou o que nós estamos fazendo nas nossas aulas, operando dentro do Google, dentro do Zoom. Nós temos exemplos, como foi o caso da Geocities, e que tem um trabalho maravilhoso da Olia Lialina, né? De download daquele torrent da Geocities, que apagou a história da Web 1.0, assim que ela deixou de ser um nicho de mercado. Então, isso sim é uma relação, respondendo a sua pergunta, e a uma outra que me fizeram aqui, sim, acredito que documentar o procedimento é mais importante do que guardar a obra em si, quando se trata de obras especialmente criadas para a internet. A internet, ela não será e ela não tem por que ser um equivalente do arquivo tradicional do século XIX. E hoje, isso se investe de um layer político fundamental. O arquivo, o monumento, o museu estão em questão. Nós temos que tomar, nós, universidade pública, nós, artistas das redes, nós, pensadores do digital, nós, experimentadores, temos que tomar essa frente como o nosso horizonte de trabalho. E não o contrário, não tentar fazer arquivos de arte digital, de NetArt em CD-ROM, ou aí me falam, não, mas olha, a instituição tal, ela está comprando Minimax. Eu falo, meu Deus, que desperdício. Para quê? Vai acabar daqui a 5 anos. Então, é uma crença no objeto. Com relação aos programas, acho que o Dalton também já respondeu, e eu prefiro passar a palavra para o Pablo, e no final, se tiver tempo, eu responder algumas perguntas aí incríveis que me chegaram pelo chat. Pois é, na verdade eu quero voltar à sua questão, né, que é uma questão que eu acho que perpassou os outros dias do evento aqui muito, muito pontualmente a respeito de como tratar os registros ou a documentação, como eu prefiro chamar, né, e como tratar os hardwares e softwares, que seria a outra parte, que seria a obra de uma maneira mais ampla, entendida mais ampla nos seus aspectos físicos e não físicos. Pois é, eu participei de uma banca de doutorado aí umas 2 semanas atrás com o gestor do IFAM. O gestor, né, o Leonardo Barreto, né, um dos equipamentos, né, ligados ao IFAM, ele mostra para a gente, e aí é importante o Dalton também estar aqui, porque eu estou relatando justamente pela relação, né? Ele mostra para a gente, ele faz um estudo em termos de segurança e discutindo a questão do tráfico ilegal de bens do patrimônio cultural, o patrimônio cultural e artístico brasileiro, e ele mostra o quanto, e muito otimista, ele mostra na tese, né, e o texto dele é bem otimista, dizendo que existem muitos museus
que tem seus inventários disponíveis, né? As obras estão disponíveis através de plataformas como Tainacan, a maior parte, inclusive, das escolhas são pelo Tainacan, né? Só que ele é muito otimista no texto e eu acho muito engraçado, eu não vou ter o dado aqui de cabeça, mas é um número muito pequeno de obras ou de acervos digitalizados, não chega a 20%, 30%, né? É um número assim, absurdo de pequeno. E o principal problema, né? E aqui nós não estamos falando das artes dessas discussões que nós estamos fazendo, ligado ao que o File expõe. Nós estamos falando das outras que, em tese, são facilmente digitalizáveis, ou tridimensionalmente, em tese. Né? Porque os equipamentos já estão se barateando, óbvio, tem outros tipos de dificuldade, mas pelo menos uma primeira disponibilização e uma primeira digitalização, né? E talvez, como o pessoal gosta de dizer aqui no evento, virtualização do acervo, dos itens do acervo, seria algo mais fácil de se fazer. Só que a gente não está vendo acontecer. Então, na fala do Dalton, ali na hora da apresentação dele, é muito pertinente justamente porque a realidade é que mesmo que na minha cabeça, pensando e pesquisando documentação, seja algo fácil de resolver, né, para o gestor, no equipamento público ligado ao IFAM ou IBRAM, no caso do Brasil, talvez no mundo, porque a gente está também vendo que no mundo é o mesmo problema pelo relato da Bonnie Mitchell, do Vinvan, né, todo mundo, é o mesmo problema, na verdade. Então, nós, no final, precisamos, tanto para um quanto para outro, de pessoal, né, para fazer o tratamento. Né? E quando eu falo pessoal, não é nenhuma quantidade, é o pessoal especializado, a equipe especializada. Agora vamos lá, por que eu estou dizendo isso? E aí, não sou nem eu que estou respondendo, é esse doutorando quando eu fiz a questão na arguição. Né? Qual é o grande problema? O grande problema é que, e por isso passa pela questão da gestão, o grande problema é que as saídas nós já temos e são acessíveis. Quando a gente vê a recepção que o Tainacan tem no Brasil e fora, né? E aí o Dalton mostrou alguns números em termos acadêmicos, né? de artigos, de menções e tal, mas além da academia, então participei de um evento recentemente em Portugal, a pergunta para mim foi sobre Tainacan, né? Isso foi no final do ano passado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, que na verdade existe, as tecnologias elas estão acessíveis, as possibilidades de tornar acessível, de organizar, elas existem. Então, Tainacan, como o Dalton mostrou, ela é acessível, mas existem outras que estão estão na hype atualmente, né? Por exemplo, blockchain, né? O uso do blockchain para não só, né, garantir a segurança dessas 10 mil obras ou 10 mil artistas que Bonnie Mitchell disse que tem catalogadas, né, num determinado acervo, 10 mil artistas. Né? O blockchain ele tem uma funcionalidade, pode ser aplicado desse modo, para garantir com que essa memória se preserve em termos documentais. Só que o meu grande problema, né, é esse do restringir ao documental. E documental direta e indiretamente, porque você tem um documental, por exemplo, o código da obra, o software da obra é uma documentação. Né? A obra em execução, em funcionamento e permitindo ou interação, enfim, ou sendo vista numa exposição, é uma outra conversa. Aqui nós estamos falando de preservação. Então, são duas dimensões diferentes. Então, quando nós estamos falando de documentação direta da obra, então a documentação que o artista cria, né, sobre a obra, manuais, ou as imagens que ele utiliza ou que foram produzidas durante a execução da obra numa exposição, ou na internet, ou o que for. E a documentação indireta, que é sobre a obra, então a documentação, fotos da interação, fotos da obra em exposição, registros como o Wayback Machine, que a Gisele mostrou para a gente, são coisas que nós conseguimos, né, há bastante tempo já criar formas de garantir a memória. Né, em quantidade. O que nós não temos é a facilidade de tratamento. Né? Nós não conseguimos tratar, mas temos ferramentas para tratamento também. Então vamos agora avançar um pouco mais. Para segurança, blockchain. Para tratamento, inteligência artificial. Só que quem é que trabalha com bancos de dados tratados com inteligência artificial, com aplicações de inteligência artificial em cloud computing, com parceria com Google, Microsoft, enfim, o diabo, dentro dos equipamentos culturais, dos museus, né, dos centros de cultura, quem que trabalha? Então, por isso que eu começo falando, o que falta é equipe. Né? E quando eu falo equipe, não é uma pessoa. Né? Não é uma pessoa, desculpa, não é um monte de pessoas. Talvez uma pessoa dê conta, dependendo de qual equipamento. Numa primeira implementação, né, do Tainacan, e depois fazer um tratamento dessa implementação, né, como desdobramento.
né? Então, por exemplo, eu estou com uma pesquisa que iniciou recentemente, que está relacionando acervos digitais com cidades inteligentes. E é muito engraçado como é que a gente não encontra essa interface do patrimônio. Agora está acontecendo, a gente está vendo aparecer bibliografia nesse sentido. Mas se falava muito em cidade inteligente, lembro da Gisele falando, né, cidade inteligente, cidadãos inteligentes, fazendo essas contraposições. A gente ouvia falar bastante, mas o acervo, a memória, o patrimônio ia ficando secundarizado, né? Agora tem começado, as pessoas estão começando a estudar a relação entre essa automatização da cidade com a automatização do acervo. Então, os acervos, eles vão ter que ser... Isso é inevitável no futuro. Lógico, nós estamos sempre um passo atrás devido às condições, né, econômicas, políticas do país, talvez da América Latina. Mas nós, enquanto pesquisadores, estamos vislumbrando isso. Então, para deixar aí, tem experiências na China relacionadas a essas duas dimensões de tratamento de acervo, tanto com blockchain quanto inteligência artificial, para poder fazer tratamento e dar visibilidade ao acervo, e na Austrália, né, experiências evoluídas. Se vocês procurarem blockchain, aí vocês vão encontrar artigos já sobre essas experiências. Blockchain, Austrália e IA, né, aí vocês vão encontrar já essas referências com facilidade. Enfim, com relação a outra parte, que é os acervos das obras, é uma preocupação minha, tem um texto meu sobre isso, exatamente ligado à ideia de preservação integral da obra, porque me incomoda um pouco essa história da gente guardar de uma perspectiva só da ciência da informação, né, as obras. Então, só ter registros, ou só ter documentação, só a perspectiva informacional. Óbvio, a gente tem uma discussão com vários autores, mas enfim, sobre a questão da estética informacional, a gente tem tudo isso, mas para a gente do campo da arte, com toda uma tradição de discussão, com formação no campo, fica algo que parece que a gente tem que esquecer algumas coisas. E quando a Gisele coloca esse questionamento sobre o museu, né, é um questionamento ancorado nas vanguardas do início do século XX, né, virado do século XIX para o início do século XX. O questionamento do museu é parte do que nós somos, né, como humanidade ou como pessoas trabalhando com objeto artístico. Isso é parte. Eu acho que isso a gente não pode esquecer. Por isso que eu lembro ali do Debord, lembro ali do Benjamin antes dele, e tem o Boris Groys também, aí mais recente, digamos assim, também fazendo esse tipo de questionamento. Eu acho que é inevitável a gente fazer essa discussão e pensar que nós estamos preservando. Vamos lembrar de Derrida, vamos lembrar do Foucault, né? Você arquiva e forma poder no arquivamento. Você cria uma outra condição, né, de dominância. Eu entendo muito quando a Gisele fala de descolonizar, que é justamente fazer essas contraposições, né? Agora a gente vai ficar fazendo as duas coisas, né? Ao mesmo tempo questionando e ao mesmo tempo, né, constituindo uma memória, né, com a formação de um poder econômico-político, que é a mesma coisa que estamos vendo há mais de 150 anos, pelo menos, do mesmo jeito. Enfim, obrigado. Pablo, excelente a sua discussão, inclusive é interessante porque você assistiu às sessões dos dias anteriores, e lá a gente tem também uma outra realidade que eu não tinha esse conhecimento, mas tanto a Zia quanto o Sigraf, enfim, quem estava falando nessas outras sessões, diziam que existem equipes voluntárias. E eu fiquei, bom, enfim, então não somos tão diferentes assim. Agora, o que eu queria também colocar aqui na discussão é que esta equipe, existe também uma diferença entre, também foi dito ontem, entre trabalhos do passado e trabalhos de hoje para o futuro. E existe agora, nesta equipe, tem que ter um administrador de sistemas, um administrador de dados, um administrador de conteúdo. São pessoas que não existiam. Então, é importante também a gente perceber essas mudanças. Bom, cada um acho que recebeu algumas questões que foram enviadas no chat, que foram dirigidas diretamente à fala dos participantes. Então, nós vamos fazer agora uma outra rodada e vocês fiquem à vontade de ou fazer uma questão para o seu colega participante ou responder a pergunta que foi encaminhada, que veio do chat. Então, poderíamos começar novamente, Dalton, Gisele, Pablo, ok? Ok. Beleza, eu vou fazer uma síntese, tá? Para não ocupar muito tempo, assim, bem breve, só para passar pelas perguntas, né? Eu acho que
tem um bloquinho inicial que fala desses desafios específicos, né, para a criação, integração de acervos no Brasil, a importância de democratizar isso. Acho que apareceram algumas questões que mencionam isso. E assim, nós temos muitos desafios, né, do ponto de vista do que é essa realidade brasileira. Agora, o que eu queria mencionar só, e que acho que é um ponto muito importante, é a ausência de uma esfera de governança no Brasil, né? Essa ausência de uma esfera de governança, ela faz toda a diferença. Porque seja qual for modelo ou modelos de dados, ou taxonomias, ou não importa, quer dizer, as diferentes instâncias, elas carecem de iniciativas que precisam de diálogo, né? E é difícil imaginar que essa governança vai brotar bottom-up, né? Esse é um movimento bastante complexo de acontecer. Além do fato de que nós vivemos, né, acho que o Pablo traz isso na fala dele, quando ele fala da inteligência artificial, quem é que está fazendo, né? Quem é que está mexendo com isso, as dificuldades estão postas ali. A gente precisa, e há muito boas pesquisas no Brasil sobre isso, colegas como, por exemplo, o professor Marcos Galindo, lá da Federal de Pernambuco, falam desse tema, discutem sobre essa perspectiva, que é se pensar a possibilidade de criação de laboratórios multiusuários. Quer dizer, o custo de você ter uma nuvem, o custo de você ter possibilidades desse tipo, deixar isso para cada instituição individual é muito elevado, né? É muito complexo. As instituições têm muitas dificuldades de botar um servidor no ar, né? Você manter um servidor funcionando envolve conhecimentos que, em grande medida, ainda não estão consolidados. Então, acho que só ressaltando, né, de que, para mim, se eu pudesse resumir, a governança é a grande questão. Em relação ao Tainacan é um software livre, aberto, disponível no repositório de plugins do WordPress, qualquer um pode baixar. Ele tem acesso externo, ele tem API, ele exporta dados, então você consegue consultar os dados, né, de maneira computacional. E ele é muito flexível, né? Algumas pessoas perguntaram do ponto de vista da interface, do design. Você pode desenhar temas para o Tainacan, assim como você desenha temas para o WordPress. Então o Tainacan pode ter a cara que você quiser, né? Então ele pode ser mais aberto, mais fechado, mais interativo, menos interativo. Isso depende do seu modelo de projeto, isso depende do que você quiser, né? Então acho que assim, eu dei um sobrevoo nas perguntas que apareceram, né? Só para incentivar os colegas. Quem quiser conhecer, entre no site tainacan.org, lá vocês vão achar link para documentação, tem mini curso online, tem videoaula, tem wiki, tem lista de e-mail de suporte. Vocês rapidamente conseguem rastrear essa rede e entrar em contato com a gente, para a gente poder bater papo, tirar dúvidas e apoiar no uso da tecnologia. Reforçando, não somos uma empresa, não queremos vender nada, Tainacan é produto de uma universidade pública, fruto de políticas públicas, e assim se manterá enquanto estivermos à frente do projeto. Então, isso é algo da sociedade brasileira, né? Então, bora lá. Se não tiver bom, vamos melhorar. Se não funcionar direito, vamos consertar. Espero que vocês possam se beneficiar disso e agradeço a participação aqui com vocês, mais uma vez. Bom, parte das perguntas que me fizeram acho que estavam contidas na que você me fez. E o primeiro, não é uma resposta, é um pedido de desculpa se na aceleração eu dei a entender errado, fizeram uma observação quanto à diferença entre freeware e open source, e está corretíssima a observação que fizeram. O que eu queria dizer é que tanto programas open source pré-Patriot Act de 2001, que atingiu a web como um todo, e freeware abundante dos anos 90 se tornaram problemáticos e não necessariamente dizer que freeware e open source são a mesma coisa. Dito isso, tem uma outra questão que foi levantada aqui a partir de um texto da Vanina Hoffman, que inclusive é uma pessoa que eu cito naquela lista de iniciativas pioneiras, né, e com a qual eu concordo sempre. A ideia é que nós precisamos apostar num anarquivo, né, um arquivo anárquico,
porque como o Dalton deixou claro, e o Pablo complementou de outro ponto de vista, a questão das políticas públicas é fundamental. Mas é fundamental também nós começarmos a pensar em outros paradigmas, inclusive de produção de conhecimento e de anarquivamento, no modelo como Galindo vem propondo, que seja algo distribuído. E, de novo, acho que a Silvia está certa, quem tem que tomar conta disso e quem pode fazer uma proposta dessa são as universidades públicas em conjunto, já que a nossa autonomia ainda nos preserva de algumas suscetibilidades. E nisso eu gostaria de dar um exemplo que, para mim, assim, eu acho que a gente tem duas coisas nessa área a se orgulhar muito no Brasil. Uma, óbvio, é o Tainacan, e eu não preciso complementar diante já do que foi exposto. A outra é o GLAM da Wikipedia com o Museu Paulista da USP, que já colocou no ar 30 mil itens do seu pequeno acervo de 450 mil itens em processos de catalogação, e aí é que eu emendo no Dalton, coletiva, porque realmente a Silvia está certa, nem o modelo do precariado, do voluntário interessa, e nem nós temos a possibilidade de contar com fundos tão abundantes. Agora, a inteligência coletiva da internet é uma força que não pode ser desprezada. Esses hackathons do Museu Paulista, eu acho simplesmente sensacionais. Eles estão fazendo essa crítica do arquivo a partir do próprio acervo, com a participação do público, e isso é fundamental. A gente tem em cima da hora as outras perguntas, quem fez? Gente, por favor, direciona para mim pessoalmente, fora daqui, porque eu vou ter o maior prazer de responder. Eu vou direto na última pergunta, né? O pessoal perguntou: o uso da inteligência artificial está muito distante das instituições brasileiras, como chegar lá? Não é uma questão de estar distante, não, é aquilo que o Dalton falou, né? Os serviços de cloud computing são de big techs, né, em geral. Então, na verdade, tem que ser muito bem pensado como você vai implementar isso em parceria. Enfim, nós tivemos agora, recentemente, esse problema da pandemia, né? E no meio do problema da pandemia, as parcerias das universidades com empresas como Microsoft, com, enfim, os grandes centros, né, de informação do mundo. E nós estamos com os nossos dados passando por eles, né, por essas plataformas privadas, e os acordos foram feitos em modelos muito, muito estranhos, né, que, enfim, acaba dando direitos para essas empresas que ofereceram o serviço em parceria. Então, a lógica é a mesma, né? Nós temos que pensar bastante esses usos. Eu estava dizendo que eu estou fazendo uma pesquisa, estou iniciando uma pesquisa relacionando cidade inteligente e acervo. E esse é justamente o problema, né? Como é que a gente implementa algo que possa, como o Tainacan, que possa ser acessível, duradouro, né? Escalável, replicável, né, colaborativo e etc. Nós temos iniciativas dentro do campo da preservação digital, como o LOX, por exemplo, se eu não me engano, da Stanford, só que a maior parte dessas iniciativas são pagas, né? Você tem algum tipo de pagamento, né, mensal, anual, para manter o serviço. E a lógica é essa distribuída que a Gisele está falando. Esse modelo, inclusive, ele não dá conta de toda a preservação necessária para o nosso campo, né, para o campo dos objetos da arte. Então, até ele não dá conta do jeito que existe atualmente. Mas, de qualquer modo, existem iniciativas nesse sentido. Na verdade, com o aparecimento do blockchain, isso acaba também bagunçando um pouquinho os serviços proprietários, né? Eu estou falando de universidades públicas, de universidades norte-americanas, mas são privadas, né? Elas são privadas, o serviço também, então é meio complicado, apesar de que a função é da preservação distribuída. Então é um monte de instituição que juntas compartilham o que estão preservando dos seus acervos. Bom, professora Silva, se eu puder fazer a pergunta para o Dalton, que eu acabei deixando para depois, é o módulo 3D, que eu estou ansioso com o módulo 3D do Tainacan. Me escreve, Pablo, a gente tem os experimentos com a GV sobre isso, eu te mostro. Tá embrionário, mas já tem, eu te mostro. Ótimo, legal. É algo que todo mundo me pergunta quando eu falo do Tainacan, eu não sei nem o que responder. Tem um artigo de você sobre isso, eu acho, uma entrevista, aí eu passo. Mas enfim, obrigado, Dalton.
Lembrando que já falaram no chat, na sequência, às 16 horas, vai ser falado, viu, inclusive para você, Gisele, sobre projetos Wikimedia para instituições GLAM, como o caso que você citou do Museu Paulista, e sobre hackathons também. Eu gostaria de agradecer imensamente pela organização do evento. Agradeço aos participantes e ao público que nos assistem. Lembro que todos os vídeos estão disponíveis na plataforma e serão também depois legendados. Esta, sem dúvida, é uma discussão que deverá ter continuidade. E fechamos nesse momento na esperança da continuidade em trabalhos futuros e novas parcerias. Muito obrigado. Encerro nesse momento essa sessão.